Bom dia, senhor presidente, vereador Tico Kuzma, secretária Adoc, vereador Mauro Inácio, vereadora Julieta Reis, cumprimentar os vereadores. Nós temos visitantes hoje também na casa e servidores. Só quero me dirigir a uma fala a todos os vereadores. Nós estamos em período de fechamento orçamentário e esta casa também tem seu orçamento. Tendo em vista a organização para o próximo ano, nós também fechamos o orçamento para que seja apresentado e aprovado agora junto à LOA 2019. E é importante salientar aos vereadores que o Tribunal de Contas ele emitiu um acordo, que é o 1486/2018, que ele impôs regras aos repasses da Câmara Municipal durante o período do exercício fiscal para o Executivo. Isso foi formulado uma consulta pela Câmara Municipal de Paysandu e após isso o Tribunal de Contas emitiu um acórdão. E o acórdão limita a transferência de recursos durante o exercício fiscal. Tendo em vista essa decisão, a mesa executiva, junto com a mesa diretiva, dimensionou o orçamento da Câmara para o ano que vem. Nós tínhamos uma previsão orçamentária de 153 milhões, onde nós fixamos o orçamento da Câmara para 125 milhões. Ou seja, 28 milhões que nós estaremos disponibilizando ao Executivo para que ele possa atender na ponta as necessidades da população curitibana. Esse recurso livre ele não é repassado ao longo dos anos, como nós fizemos no ano passado, em 2 repasses ao município, e este ano fizemos um repasse ao município. Ou seja, nós entendemos que a Câmara Municipal não é uma instituição financeira que deve ficar retendo recursos para ter o rendimento e depois, inclusive, repassar o rendimento ao município. O ano passado foi em torno de 4 milhões os rendimentos. Então, nós fizemos uma mudança orçamentária e fizemos um orçamento, de fato, para a Câmara Municipal 2019, uma atribuição da mesa. Tendo em vista que nós não subestimamos e não superestimamos o orçamento. De fato, a gente fez um orçamento que, tendo em vista a nova mesa a partir de 2019, poderá fazer os investimentos, não terá problemas algum em relação ao nosso trabalho legislativo, o desempenho das atividades políticas, e nenhum problema também com a administração ou qualquer risco que traga a administração e o funcionamento desta casa. Ou seja, fizemos um orçamento de forma muito técnica, onde esse orçamento poderá ser aplicado ao longo do exercício 2019. Então, o que nós estamos comunicando aos vereadores, que esses 28 milhões serão alterados através de uma emenda orçamentária, e o orçamento da Câmara ela ficará com uma previsão orçamentária de 125 milhões. Eu tenho certeza que esses 125 milhões também não serão gastos, que a média que a Câmara tem gasto ao longo desses anos é em torno de 100 milhões, 105, dependendo do orçamento. Isso porque existem algumas variáveis. À medida que há uma aposentadoria na Câmara, você diminui a folha de pagamento em encargos sociais. Isso é transferido ao Instituto de Previdência. Então, você tem esse equilíbrio. Mas, nós fizemos um dimensionamento que os investimentos que nós, na transição, faremos com o novo presidente, poderão ser aplicados, investimentos. O custeio desta Câmara também está preservado no orçamento. Todo o custeio administrativo e todas as atividades parlamentares não serão prejudicados. Ou seja, acredito que nós teremos uma sobra, talvez, de recursos ainda no final do ano. Então, o que nós fizemos foi nos antecipar e disponibilizar à população, a partir
da abertura do orçamento fiscal. Esse é o comunicado que eu queria passar aos vereadores. Depois, na sequência, posso detalhar por bancadas ou para cada vereador, para que vocês tenham também alguns detalhes que agora não foram esclarecidos. Então, é só um comunicado que eu faço em nome da mesa executiva e da mesa diretiva, que nós estamos redimensionando e deixando um orçamento, primeiro... Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Virbinski. Senhores vereadores, bom dia. Dona Lourdes, parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Eu ouvi atentamente as palavras do presidente agora, dando uma boa notícia a vocês todos. Aliás, é um comunicado, né? O comunicado que o presidente faz é que houve um enxugamento e uma economia nessa gestão da mesa e que, graças ao sacrifício de cada vereador aqui, né, abrindo mão de muitas necessidades que eram justificadas, mas que nós não conseguíamos de forma nenhuma aprovar ou fazer, porque tem muita gente passando necessidade nas filas dos postos de saúde e nós temos que compreender isso. Eu também sempre defendi essa devolução, mas eu defendi essa devolução com a participação de todos os vereadores, com um anúncio coletivo, sabe, numa obra simbólica de Curitiba, por exemplo, acabando com as especialidades, montando um centro de saúde de especialidades e acabando com as filas nesse sentido, como uma obra simbólica que a Câmara de Curitiba poderia manter. A devolução desse dinheiro através da LOA à Prefeitura de Curitiba funciona como todas as devoluções que aconteceram aqui, que claramente nós não sabíamos exatamente como seria aplicado. Eu imagino com toda a responsabilidade que o prefeito de Curitiba tem demonstrado que a cidade está mudando. Então eu queria aqui elogiar o presidente Serginho pela atitude, e no mérito ele tem toda a razão. Mas agora, na minha opinião, a forma foi totalmente errada e desrespeita todos os vereadores dessa casa. Próxima vereadora inscrita, Noêmia Rocha. Bom dia, vereadores. Eu quero fazer coro também com a fala dos vereadores que me antecederam. Eu digo sempre, há de ter um cuidado em relação a essas economias, em relação ao recurso que se traz a essa casa, porque é muito simples, é como você dar uma mesada para um filho de R$50 e ele devolve todo mês 25, você vai parar de dar 50, vai ser reduzido, porque nós tínhamos uma margem de 4,1, se não me engano, ou 4,5 dentro da lei, já está quase menos do que 4, o repasse para a Câmara Municipal de Curitiba. E está quanto hoje, vereador? 3,5, era 4,5. Então, o que se entende é que o município está percebendo que está sobrando dinheiro nessa casa. E é bom isso, é importante a economia. Mas eu penso que, como é da instituição, eu também acho que é importante a participação dos 38 vereadores nesse quesito. A participação, o parlamento é de 38 vereadores, não é de 3, não é de 1, não é de 3. Então, eu quero louvar aqui a atitude dos outros presidentes também, que faziam uma ação coletiva. Nós devolvemos, por exemplo, enquanto casa, 10 milhões para o transporte coletivo, para que não houvesse aumento das passagens. A população ficou feliz com o parlamento. Nós devolvemos 11 milhões para os hospitais da cidade que estavam com problemas sérios. A população ficou feliz, vereador,
com essa atitude dos vereadores. Então, seria muito interessante, esses 72 milhões, minimamente a gente participasse da devolução. E é interessante que nós estamos devolvendo 78 milhões, a Prefeitura está devolvendo para casa 38, mas direcionado também. Eles não perderam a oportunidade de direcionar nossas emendas. Então, nós devolvemos 72, eles devolvem 38 com uma condição. 30 milhões fica para a Prefeitura decidir o que fazer. Eu não sei, a gente está trocando 6 por meia dúzia. Então, a gente tinha que avaliar a questão também, caros vereadores, de perceber um mecanismo que, por exemplo, favorecesse os servidores dessa casa, em relação a tantas questões de valorização do servidor dessa casa. Poderia, sim, ser investido. Nós estamos, por exemplo, sem médicos aqui. Poderíamos ter um quesito que tivesse médicos para atendimento dos servidores, que tivéssemos, por exemplo, aquela questão de cuidado periódico dos servidores, que tivéssemos, por exemplo, consultas médicas e acompanhamento médico dos servidores. Nós temos servidores com depressões profundas, que poderia ser investido nos servidores da casa. Caro presidente da casa, eu sei que o presidente tem essa prerrogativa de fazer a devolução, mas sugestões do parlamento, de um vereador de base, de uma vereadora de oposição, que trouxesse essa questão da gente trabalhar esse recurso. Volto a afirmar, devolvemos 78, eles vão devolver 38, mas condicionado, 30 milhões condicionado para a gente fazer o cardápio da Prefeitura. Então, fica muito ruim isso em relação à liberdade e à autonomia de cada vereador aqui dessa casa. Então, volto a afirmar, importante a economia? Importante. Mas a forma que está sendo devolvida dessa forma, eu também discordo que a gente poderia fazer, sim, uma ação efetiva e coletiva nessa casa. Muito obrigada. O Mauro vai falar agora você vai ficar sem tempo. O Mauro vai falar, o senhor pode falar amanhã. Com a palavra, vereador Mauro Inácio. Obrigado, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Importante que essa casa venha agora discutir um tema tão importante, que é exatamente proteger a nossa cidade e proteger Curitiba. Eu quero dizer, na fala dos que me antecederam aqui, o vereador Hélio Verbinski também comentou, essa decisão da mesa executiva de retornar aos cofres públicos, antecipar 28 milhões, que na verdade, somado com o que já era devolvido, vão fazer o percentual de 72 milhões, é uma necessidade da cidade. Acho que o momento político hoje, ele exige algumas medidas mais enérgicas, algumas medidas de apoio ao Executivo. Isso está sendo discutido na Assembleia Legislativa. O futuro governador do Paraná, Ratinho Júnior, já esteve lá com o presidente Traiano, também com a bancada de deputados da base, tratando desse assunto. Isso vai ser discutido nesse plenário, porque isso, embora seja uma prerrogativa da mesa, a emenda será votada em plenário por todos os vereadores. E, naturalmente, como o vereador Hélio mencionou, poderá sim haver um ato público na Prefeitura, onde os vereadores que votarem, que assim entenderem, poderão participar. E mais do que isso, acho que o líder do prefeito pode antecipar se a Prefeitura tem interesse nesses 72 milhões ou não. Caso a Prefeitura não tenha interesse nesses 72 milhões, esse dinheiro fica na casa, como a vereadora Noemi está defendendo, e pode ser usado da maneira que o próximo presidente, a próxima mesa executiva achar conveniente. Então, essa decisão não é uma decisão isolada, é uma decisão que vai ser discutida em plenário, muito em breve, na discussão do orçamento, e todos os vereadores e vereadoras poderão participar desse momento, dar a sua opinião e realmente entender se Curitiba merece 72 milhões para ser aplicado já no início do orçamento, ou se não, se esse dinheiro deve permanecer na casa. Nós entendemos sim que a cidade precisa desse valor, é uma necessidade urgente de que o prefeito possa usar esse dinheiro já no início do próximo ano, do exercício 2019. Seria isso, senhor presidente.